Graça e paz, irmãos. Gravando esse vídeo aqui, mandar para o meu sobrinho Cleivson e a Paloma. Paz do Senhor para vocês. Quero falar acerca do batismo, casamento e batismo com o Espírito Santo. Eu não vou estar mostrando assim, abrindo a Bíblia assim para mostrar alguns versículos, para a gente ganhar tempo, senão esse vídeo fica muito longo. E para abrir, já viu, né? Quando coloca um vídeo muito grande, as pessoas não abrem porque elas querem coisas rápidas, né? Ainda mais os crentes McDonald's, que é tudo rápido, que é comida rápida. Então, tem que ser na hora, tudo rapidinho. Aí já viu, né? Mas, bom, vamos lá. Aqui em nosso ministério, nós tratamos, em primeiro lugar, a questão da salvação, que é o encontro da pessoa com Jesus Cristo, né, que ela renuncia o mundo, entregando sua vida para Jesus, confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a parte que a gente se preocupa maior, com a questão da salvação da alma. Depois, nós vamos tratar, né, a questão do batismo. E casamento fica aí para depois, né? E o batismo com o Espírito Santo, tem pessoas que recebem até mesmo antes de ser batizado nas águas, como eu mesmo, fui batizado com o Espírito Santo, eu não tinha sido batizado nas águas. Eu não sei, Deus tem suas formas de trabalhar. Vejo pessoas que já são batizadas nas águas e ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo. Mas vamos lá, vamos falar sobre a questão da salvação. Há um monte de implicância, né, com a questão da salvação. A salvação, ela é um dom de Deus, como está escrito em Efésios capítulo 2. Ela é de graça, não é pelas obras, né, mas sim, ela é um dom de Deus. Em Efésios capítulo 2 está escrito. Ela é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Então não é pelas minhas obras que eu vou ser salvo. Eu faço as obras porque eu sou salvo, mas eu não faço as obras para ser salvo, né? E eu não vou, não é por eu jejuar mais do que o irmão para ganhar alma, não é por eu expulsar demônios ou fazer curas ou orar mais do que o irmão ou passar mais tempo de oração do que o irmão que eu vou ser salvo. Não, eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus, recebendo o Filho de Deus no meu coração. Isso é um dom de Deus e eu não posso rejeitar. Então eu sou salvo, né? Porque tem muitas pessoas que começam a colocar coisas na salvação que não é verdadeiro. Por exemplo, tem que pagar o preço, irmão. Tem que ralar o joelho para ser salvo. Não, ser salvo você tem que crer e permanecer crendo e continuar com Jesus. A salvação, tem gente que está lutando pela salvação faz tempo, né? Ele já podia estar fazendo muitas coisas para Deus e ele está brigando pela salvação. Você é salvo ou não é? Se você é, acabou, você é salvo. Entendeu? E não é por você fazer tantas coisas que você vai alcançar a sua salvação. Se você trabalhar e der todos os bens, e der muito marmitex, visitar muitos hospitais, fazer tudo, né? Nada disso pagaria o preço da tua salvação. Porque a tua salvação, ela foi paga pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Você foi pago com o preço de sangue, pois tem um valor muito grande cada alma. Então, tudo que a gente fizer, então quando a pessoa coloca qualquer coisa, principalmente as religiões colocam isso, quando coloca qualquer sacrifício para poder ser salvo, né, ela começa a dispensar, né, e desvalorizar o sacrifício que Jesus já fez pela nossa salvação na cruz do Calvário. O único sacrifício que nós devemos oferecer é o sacrifício de louvor, né, como diz em Hebreus 13, versículo 15, se não me falha a memória, é o sacrifício de louvor, que é o fruto daqueles que confessam o nome dele. Então, ofereceis sempre a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios daquele que confessa o nome dele. Então, esse é o sacrifício
né? Porque Jesus já foi oferecido na cruz do Calvário. Mas o que é oferecer sacrifício de louvor? É matar tudo aquilo que impede a sua comunhão com Deus. A preguiça, o desânimo, né? É renunciar a tudo. Os problemas estão em casa, está com dificuldade, está cansado, mas você se esforça para oferecer um louvor a Deus, para ir à igreja, para ir orar. Então isso é um sacrifício que nós devemos oferecer a Deus. Mas o resto, a salvação é um dom de Deus. Então, está aí, né? Você recebe o Filho de Deus. Ser salvo é crer no Filho de Deus. É receber o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. A Bíblia diz que aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. E aquele que não crê no Filho de Deus permanece nele a ira de Deus. Então, é crer no Filho de Deus. Aí está resolvida a questão da salvação. Agora, o batismo nas águas. Você recebe Jesus no seu coração, né? E aceita como Senhor e Salvador da sua vida, entregando, confessando seus pecados a Jesus, para ser salvo e ir para o céu, né? E o batismo? O batismo é a confirmação da sua renúncia do mundo, né? Quando você desce as águas, você está morrendo com Cristo, e quando você sobe das águas, você está entrando em novidade de vida. Então, o velho homem foi enterrado, né, sepultado, né, e quando você levanta em novidade de vida. As coisas velhas passaram, ficaram soterradas lá no mar do esquecimento, né, e tudo se fez novo na sua vida. Então, você é salvo, né, e agora você é batizado, confirmando a sua aliança com Deus, e é uma cerimônia, é o seu casamento com Cristo. Quando você casa, através do casamento, você faz parte de uma outra família. Então as duas famílias se ligam e se unem. Aí tem o concunhado, aí tem o tio, né? Os tios, e torna-se uma família que se une através do casamento. O batismo é a mesma coisa, é uma cerimônia da tua união com a família de Jesus Cristo. Então você levanta a mão, recebe Jesus para ser salvo, e o batismo você diz publicamente: eu não tenho vergonha de participar, de ser parte da família de Deus. Então, através do batismo, você se une à família, né, de Deus. O próprio Paulo ele fala assim, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15, e por causa disso eu me ponho de joelho a orar perante o Deus, né, que toda a família no céu e a família na terra toma o nome. Então, no casamento, você se une à família da terra, né? E no batismo é o seu casamento com Cristo, que você se une à família do céu. Então a igreja é a noiva e Jesus é o noivo. Então estamos casados com Cristo através da união do batismo. Então você morre, né, para o mundo, né, e essa cerimônia ela é uma confirmação da sua renúncia pelo mundo, do seu compromisso. É que nem aquele camarada, ele está noivo, né? Mas ele... aí a noiva fala: eu queria casar. Ele fala: eu amo você, mas eu não estou querendo casar agora, né? Mas eu não quero casar, mas então será que ama mesmo? Mesma coisa, tem pessoa que está tanto tempo indo na igreja, pegando as bênçãos, fazendo campanha, pegando cura, mas quando fala assim: ô irmão, você não quer ter um compromisso com Jesus Cristo, você não quer entrar como membro da igreja, como membro do corpo de Cristo, fazer parte da família de Deus? Ele fala: eu agora não estou preparado. Então é porque ele realmente não quer um compromisso com o noivo, né? Então, e está ali tanto tempo enrolando, mas então o batismo é um compromisso, né, confirmando que realmente você renunciou e agora você quer seguir o seu amado, que é Jesus Cristo, né? Então, aí tá. E o batismo, ele é um mandamento. Há algumas igrejas que eu considero seita. Quando uma pessoa quer tirar algo que Jesus deu uma ordem, então para mim eu considero seita. Por quê? Em Mateus 28 diz que Jesus, ele, depois da sua ressurreição, ele falou aos discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né?
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz, todo poder foi me dado no céu e na terra. E deu uma ordem, ide. Então é uma ordem imperativa. Então quando alguma igreja quer tirar a ordem de Jesus, então ela tá passando por cima da autoridade do mestre. Então o batismo ele é um mandamento, é uma ordem, não pode deixar de ser batizado. Você não pode rejeitar o batismo, porque é uma ordem de Deus. Então é uma ordem do Senhor que deu pra gente, é imperativo, né? Então, ide. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou obedecendo a ordem de Deus, batizando aqueles que crêem. E em Marcos 16, versículo 15, 16 e 15, ele diz, ide por todo mundo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, é questão de crer, né? Mas aí o que tem a ver isso com casamento, pastor? Há muitas igrejas, né, que não batiza as pessoas que ainda não são casadas. Bom, eu sei que muitas pessoas vão me criticar, porque eu faço o batismo das pessoas que às vezes até moram juntos e não são casados, né? Eu digo para você, hoje, quem é mais santo, né? O batismo do homem, que é o batismo de João, para arrependimento de pecado, ou o batismo com o Espírito Santo. Tem gente que não foi batizado nas águas porque não são casados, mas foram batizados com o Espírito Santo, receberam o fogo do alto. Quem é mais santo? O batismo do céu ou o batismo de João, de arrependimento? Então por aí você analisa. Então quer dizer que se o Espírito Santo, que é santo, não te rejeitou, como é que eu posso te rejeitar de te deixar de batizar você nas águas? Então é por isso, é uma das questões, né, que precisamos analisar. Então é por isso que quando a pessoa chega na igreja, eu procuro tratar primeiro a questão da salvação. Levo ele ao batismo, levo ele ao encontro com Cristo. Casamento fica para depois. Por que casamento fica para depois? Porque é questão social, né? Não que o casamento ele não é algo divino, que não é algo de Deus. A Bíblia diz que digno de honra é o matrimônio entre todos. Então eu já fiz vários casamentos, fiz mais de 20 casamentos, civil, religioso, né? Eu como juiz de paz tenho trabalhado e feito vários casamentos, tudo na igreja, né? A pessoa nem vai no cartório, que eu já faço logo tudo na igreja. Mas mas a minha preocupação não é primeiro lugar o casamento, mas primeiro a salvação da alma. É tratar com os pecados da alma, é tratar dela ter um encontro com Cristo. A questão do casamento, por que deixo para depois? Porque é uma questão social e, além do mais, no céu não se casa nem se dá em casamento. Nós seremos tudo anjos. O próprio Jesus falou, os saduceus, eles não criam em ressurreição, então eles ficaram querendo pegar em Jesus em alguma questão, e eles falaram assim, Senhor, essa mulher aqui teve 7 maridos, né? Ela casou, o primeiro morreu, e ela ficou viúva, casou com o segundo, morreu também, casou com o terceiro, morreu também, e foi assim por diante, até chegar aos 7 maridos. Quando chegar lá no céu, quem vai ser o marido dela? Jesus falou para eles o quê? Errais por não conhecer nem a Escritura nem o poder de Deus. Lá no céu não se casa nem se dá em casamento. Seremos tudo como os anjos. Então, a questão do casamento, ela deve, na minha opinião, todo mundo tem seu direito aí de, né? Ela fica no segundo plano. A questão primeira aqui é da salvação da alma e o batismo para levar ela na comunhão com Deus. Então, seu batismo, eu também vou ter que ministrar a ceia e trazer a ceia a essa pessoa. Como que eu posso dizer para você assim, olha, você agora é meu irmão em Cristo, porque você entregou sua vida, como diz lá em João capítulo 1, eu vim para os meus, João falando no primeiro capítulo, falando sobre Jesus, eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram, mas todos que me receberam e creram no meu nome, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eu digo que você agora é filho de Deus, está falando no capítulo 1 de João, versículo 12. E aí, mas você é meu irmão, mas como você ainda não é casado, você não pode participar da mesa. Então eu estou discriminando você. Então, na minha igreja, você participa, né? Eu só não consagro e não
consagra diácono, não consagra a presbítero, porque aí vem a questão daquele que é muito dado, muito também é cobrado. Então eu uso o livro Levítico, capítulo 21, que diz, aqueles que têm defeitos, né, não podem servir à mesa, mas no versículo 21 diz assim, mas comer o pão da santidade, né, podereis comer, mas ir até o véu e servir não podereis. Então quer dizer que se na lei está dizendo isso, que os que tinham problemas aleijados, os cegos, os mancos, não poderiam servir à mesa, mas poderiam comer, então quem recebeu o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, a salvação, pode comer, né, do pão da vida. Por isso eu não deixo de servir as pessoas. Se eles já estão com um monte de problemas, se você não cuidar da saúde deles espiritual, não deixar eles participar, como que eles vão se levantar? Como que eles vão ser firmes para poder alcançar esse nível aí de poder também servir à mesa? Então, além de você pode ser um comedor de pão, né, para a sua saúde, você também pode ir além do véu e servir também. Então, aí é por isso que eu trato primeiro o batismo, da salvação da pessoa. Depois nós vamos resolver a questão do casamento, né? Muitas pessoas entraram na minha igreja, eles eram amigados, eles não eram casados, e vieram, nós resolvemos as questões da salvação, libertação dos problemas, e depois que fomos, né, resolver a questão do casamento. E muitos casaram, estão felizes, estão bem, né, porque quando chegou no momento do casamento, eles tinham certeza e convicção daquilo que estavam fazendo. E às vezes também, digo mais, às vezes a pessoa vem junto e às vezes ela nem sabe por que se uniu com aquela pessoa, estava em algum lugar por aí, outros se uniu em qualquer lugar, e a gente não sabe se vai permanecer casado, se eles realmente se amam, se gostam, né? Porque o casamento é uma aliança ali que até que a morte os separe, né? Então, quer dizer, alguns separam num divórcio ou até que a morte, mas vai separar, porque ninguém vai no mesmo caixão junto. Então a gente não tem essa convicção, né? Agora, quando os dois são salvos, que eles tomam a decisão, os dois estando salvos, pode ter certeza que esse casamento vai ter uma duração bem, até mesmo que a morte os separe, porque os dois são duas felicidades em Jesus se unindo. São duas alegrias. Então não fica um investindo tudo em uma pessoa para ser feliz e o outro investindo tudo na outra pessoa para ser feliz. Essas pessoas nunca serão completas, porque nenhum ser humano pode completar totalmente um ao outro. Mas quando os dois têm Jesus e os dois são felizes com Jesus, então une-se duas felicidades, e isso aí pode ter certeza que eles vão ter um casamento muito sólido, muito saudável. Então essa é a nossa forma de trabalhar. Tem muitas igrejas que não fazem e eu não sou contra, mas eu busquei na Bíblia e não tem nada escrito que para participar da ceia ou que para ser batizado tem que ser casado. Não diz nada disso. Então eu procuro. Agora, só tem uma coisa: eu vou pela confissão da pessoa. Você renuncia o mundo? Você crê no Filho de Deus? Você tem certeza disso? Então, pela confissão dele, eu faço. Agora, se ele tá falando, se ele está mentindo ou não, aí é com ele e Deus. Ele diz que vai seguir a Jesus, ele diz que renunciou ao mundo, ele diz que se arrependeu dos seus pecados. E aí eu faço. Mas aí se ele está falando, se ele vai cumprir com a palavra dele, aí é com ele e Deus. O meu trabalho é fazer o batismo de acordo com a confissão da pessoa, né? Então, se ela crê, ela confessa. Agora, quando a pessoa tem dúvida, eu não faço, não fico forçando. Se a pessoa, não, eu não creio que eu posso ser batizado, porque eu tô amigado, eu estou morando com uma pessoa ainda, eu não creio ainda que eu posso, eu acho que eu não sou digno. Eu também não faço, né? Agora, eu prego a palavra e boto aí o meu ponto, o que eu creio, né? Como que Deus me deu. E se a pessoa crê, eu faço, eu tenho certeza que ela vai entrar na glória, né? Porque o casamento não salva ninguém e nem o batismo também. Agora, o batismo é uma confirmação daquilo que Deus já fez no seu coração, né? Porque você já creu, porque você já renunciou ao mundo. Então, João Batista vinha batizando, batismo de arrependimento. E às vezes você já até foi batizado com o Espírito Santo. Quantas pessoas chegou na minha igreja já foram batizadas com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas? Então, se o Espírito Santo não te rejeitou, por que eu vou te rejeitar?
Então, essa é a minha forma. Agora, tem gente que, pastores, que não tem coragem de fazer isso, né? Mas eu também não tenho coragem de fazer o que muitos pastores fazem. Ele não faz um batismo de uma pessoa que está um tempo morando junto, mas às vezes bota os obreiros para vestir uma camisa da política com o nome aqui, para trazer voto para ele. Então eu não teria coragem de fazer isso, né? E outra coisa, digo mais para vocês, muitas pessoas não conhecem a história da igreja. A igreja ela é a maior autoridade para resolver as questões sociais e espirituais, né? Então, em questões da igreja, a igreja tem mais autoridade que o cartório, né? Por exemplo, a igreja não existia casamento civil. Presta bem atenção. A igreja que ligou o casamento ao civil, porque antigamente os maridos, né, trabalhavam e quando morriam, a mulher viúva que ficava não tinha direito legal, né, numa aposentadoria, em alguma coisa, numa pensão. E aí a igreja ligou o casamento religioso ao civil. Mas, no entanto, não existia, era tudo na igreja. Chegava lá, estava lá a genealogia lá, estava lá tudo registrado dentro da igreja, né? E assim, a igreja é a maior autoridade. A Bíblia diz em Mateus 16, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E tudo concordado na terra é concordado no céu. Até a igreja tem autoridade para ligar e desligar, né? Independente de papel, eu posso pegar duas pessoas aqui e falar: você aceita ela como seu esposo, legítimo esposo, você aceita ele como seu legítimo marido? Sim, está feito. O que foi falado está feito. A igreja ela tem poder, independente de papel ou não. A igreja é a autoridade para ligar e desligar. Então nós temos autoridade para resolver essas questões, né? Agora a igreja fez isso, mas hoje em dia a própria lei depois foi mudando, que se duas pessoas estiverem junta e tornou-se pública, é constituído família, então a gente vai e legaliza isso, a gente vai e abençoa, e a gente vai, faz os papéis para a pessoa, porque no fundo pela lei também já está casado, porque tornou público, né? E antes era 3 anos, agora não. Se a pessoa estiver junto aí e for provado aquilo, ela já ganha o direito de casado. Então é por isso que. E outra mais, a gente não deve estar muito preocupado com o negócio de cartório, não, porque também agora estou fazendo até casamento de homem com homem. Então não é o cartório que vai abençoar seu casamento, porque lá eles fazem casamento de homem com homem, já querem também fazer de mulher com mulher e tal. Então não fica preocupado com essas questões de certidão de cartório, porque a lei não, ela não é santa mais, né? Não é aquela lei da Bíblia. Tem coisas que a Bíblia proíbe que a lei lá é a favor. Então nós temos que estar preocupados com a palavra de Deus, com aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Então o casamento ele é divino, ele é dado por Deus, né? Digno de honra é o matrimônio, mas o primeiro chamado do homem não foi para casar. O primeiro chamado do homem foi para ter comunhão com Deus. Então nós temos que preocupar em primeiro lugar da comunhão da pessoa com Deus e a libertação dela, né? É isso que é a nossa preocupação. E quanto ao batismo com o Espírito Santo, já está bem longo esse vídeo, não dá para mim ir muito. O batismo com o Espírito Santo, ele aconteceu, né, no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, né? Estavam reunidos, os 120 estavam sentados, né? E de repente veio um vento pintuoso e muitos falaram em línguas, né? E foram batizados com o Espírito Santo 120 pessoas. Então, e a partir desse batismo, trouxe assim o evangelho, começou a ver muita cura, a sombra de Pedro curava, muitas coisas aconteceram. Há algumas pessoas que Deus batiza logo com o Espírito Santo porque ela vai enfrentar uma guerra espiritual, pode ter certeza. Quando você foi batizado com o Espírito Santo é porque a sua luta será bem maior do que aqueles, muitas das vezes, que não recebeu logo esse selo, né? É porque você vai enfrentar o inferno, já começa logo a expulsar demônio, começa a brigar com Satanás, é porque Deus sabe que sem isso você não venceria e você não continuaria firme nos caminhos do Senhor. Então você tem que entender isso. E outra, é perseguido também, porque o diabo sabe que você está com um poder que vai incomodar ele, né?
Mas isso eu não coloco assim como a igreja. Tem algumas igrejas que falam que ao falar só falar em quem fala em línguas que foi batizado. Eu já vi muitas pessoas que receberam muito poder, muita unção, e eles não é de falar muito em língua e ele tem muita unção também. Eu acredito que ele recebeu uma visita do Espírito Santo, foi até batizado, mas faltou o dom de língua, né? Eu acredito que tem pessoas que são batizadas mesmo que não falem línguas. A Assembleia ela coloca como uma confirmação que eu não ligo por causa do dia de Pentecostes. Mas eu já vi homens cheios do poder de Deus, mesmo que não falem língua. Levanta a mão assim, pessoas caem tudo, e levanta a mão e pessoas são batizadas por Santo e falam em língua. Aí ele não fala, mas ele levanta a mão porque é cheio do poder de Deus. Então, só que uma das coisas que eu não gosto é de que, tipo assim, nós somos pentecostal, aí somos diferentes das outras igrejas. Eu não gosto disso. Como tem pastores aí que falam, segura na mão do teu irmão aí até ele fazer ai. E pentecostal que não faz barulho tá enferrujado. Não é pentecostal, isso é conversa fiada. Né? Nem todo barulho é de Deus, nem toda gritaria é de Deus. Eu sou baseado no Espírito Santo, gosto do poder de Deus, pulo, danço, grito, dou glória quando chega a hora. Mas quando chega a hora de ficar calado para ouvir a palavra de Deus, todos têm que estar em silêncio para ouvir a palavra de Deus. Tem que ouvir a Deus, tem que procurar ter entendimento, que tem que dar um culto com a razão, não um culto descontrolado, né? Oferecei o vosso corpo santo, puro e agradável, que é o vosso culto racional. Então tem que dar um culto com a razão. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, nós temos que ficar com sabedoria e ouvir a palavra de Deus. Então eu não gosto desse negócio de nós somos pentecostal. Toda a igreja é pentecostal, bem mais tradicional, porque Pentecoste era uma festa, né? Então calhou de Jesus contando o primeiro dia que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra. Depois ele falou assim, ficar em Jerusalém até que seja revestido do alto céu. E eles ficaram mais 10 dias. Aí no último dia, que foi o dia 50, que se diz Pentecostes, porque eram os 50 dias de festa que no Antigo Testamento se tinha. Então todas as igrejas são pentecostais, queira ou não, né? Então a gente faz muito essa separação, isso não é bom, porque o Evangelho não veio para trazer divisão de igreja, o Evangelho é para trazer comunhão entre todos, né? Então, aí outros que não falam ficam preocupados, que não falam em línguas. Não, o importante é receber a Cristo no seu coração e crer no Filho de Deus. Aí tá, a tua salvação é o dom de Deus, né? Então esta é a palavra para o seu coração. E isso aí, se precisar de um estudo, a gente dá mostrando o versículo parte por parte, porque não dá para falar mais, porque já passou bastante tempo, mas que Deus abençoe. Estou à disposição para qualquer explicação dentro desse assunto e algo mais que tiver que se falar de evangelho, nós estamos aí para responder ao seu povo. Deus abençoe em nome de Jesus.